Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caritas Daniele, eu sou professora aqui do curso e a partir de agora a gente vai fazer alguns encontros. Nesses encontros eu vou trazer para vocês algumas discussões doutrinárias, a discussão de alguns temas de grande relevância para a nossa banca, bizus de novidades legislativas, de decisões jurisprudenciais e de questões recorrentes. Hoje, nesse primeiro encontro, eu escolhi para vocês para trazer uma novidade legislativa. É a Lei 13.812 de 2019. Essa lei ela foi responsável pela instituição da Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas. Mas não é sobre esse aspecto que a gente vai hoje discutir. A leitura da lei, a gente consegue ver a instituição dessa política, a instituição do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, né, o preceito de algumas diretrizes para a efetivação dessa política, né, a eleição dessa política com um status prioritário ao poder público, mas não é sobre esse aspecto que a gente vai estudar a novidade legislativa. A Lei 13.812 ela também foi responsável por uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela alterou a redação do artigo 83 e seguintes. Esse artigo 83 e seguintes, ele era responsável pela disciplina de autorização de viagens, né? E como é que ele tratava essa matéria, né, antes da Lei 13.812 de 2019? Ele tratava da seguinte forma, ele tratava de uma forma restritiva, mas o seu preceito legal era apenas direcionado às crianças, né? As medidas restritivas por ele imposto, era extensivo tão somente às crianças. Com a entrada em vigor da Lei 13.812, a gente começou a verificar, é possível verificar, né, que essa disciplina foi tratada de uma forma diferente, estendendo a sua ampliação, a sua regra, não mais só às crianças, mas também aos adolescentes, e dividindo a matéria sobre dois planos, que é o plano da viagem, né, nacional e a viagem internacional, disciplinando como se deveria tratar, quando seria necessário essa autorização de viagem. Vamos ver agora? O artigo 83, ele está transcrito aqui embaixo e a gente consegue ver o seguinte, né? Que a Lei 13.812 de 2019 passou a estabelecer como regra que nenhuma criança, nenhum adolescente menor de 16 anos desacompanhado dos pais ou dos responsáveis poderia viajar, se ausentar da comarca onde reside, né, desacompanhado, se não tivesse uma autorização judicial. Aqui vocês podem acompanhar aqui pela leitura, né, do artigo 83, bem? Mas na medida que ele também expressa essa vedação e amplia sua restrição não mais só às crianças e agora aos adolescentes menores de 16 anos, ele também abre hipóteses de exceção, onde essa autorização que se exige no caput, né, não seria mais necessária. Vamos ver quais são? A primeira hipótese é quando essa viagem consistir numa viagem entre comarcas contíguas ou áreas da mesma região, entre áreas da mesma região metropolitana. A segunda hipótese é quando essa criança e esse menor de 16 anos, né, estiver desacompanhado do pai, da mãe, do responsável, né, for fazer essa viagem nacional, mas ele esteja acompanhado de uma pessoa maior de idade com quem ele tem um vínculo, né, de familiar, um vínculo parentesco, desde que esse vínculo seja devidamente, né, comprovado. A regra da exceção fala o quê? Em vínculo parentesco, estendendo até o terceiro grau.
A outra exceção, onde não vai ser necessária essa autorização judicial, mesmo que eles estejam desacompanhados dos pais e responsáveis, é que essa criança e esse adolescente menor de 16 anos esteja acompanhado de uma pessoa maior de idade, ainda que sem vínculo nenhum de parentesco, mas que essa pessoa esteja autorizada pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. A gente consegue visualizar essa terceira hipótese com aqueles exemplos de a criança quando viaja pela escola e é acompanhada pela professora, pela direção pedagógica da escola, a criança um adolescente menor de 16 anos que viaja, para uma viagem turística acompanhada por um guia. A criança, inclusive, que vai participar de uma competição esportiva e que está acompanhada do treinador. Então, se liga que o artigo 83 passou a estabelecer como regra restritiva a necessidade dessa autorização judicial também para o adolescente menor de 16 anos. No artigo seguinte, a gente vê aqui, o 84, a disciplina quanto a essa autorização de viagens para uma viagem internacional. Então, o que o artigo 84 passou a estabelecer como regra? Que essa autorização ela será dispensável, Será dispensável se a criança e o adolescente ele estiver acompanhado por ambos os pais. Por óbvio, ambos os pais, não haveria necessidade da intervenção do Poder Judiciário no sentido de autorizar essa viagem. Ou se acompanhado por um deles e o outro assim autorizar, tá? Autorizar essa viagem, tá bom? Autorizar expressamente essa viagem. Essa autorização expressa, a própria lei diz o seguinte, olha, esse documento de autorização deve ter firma reconhecida. Se liga nesse detalhe também. A firma reconhecida só é exigida pela leitura da lei, do artigo, caso esse pai que não vá acompanhar na viagem não esteja no embarque, na hora do embarque. Se ali ele autorizar a viagem, se ele estiver presente na hora do embarque, essa firma reconhecida é completamente dispensável pela leitura da lei. Tudo bem? Aqui, um outro detalhe. Quando o artigo 84 trata da viagem internacional, ele já trata, abrangendo um pouquinho mais a restrição também aos menores de 18 anos, tudo bem? E aqui eu fiz um esqueminha que vocês podem acompanhar exatamente o que eu estou falando para vocês, quanto à necessidade ou à dispensa dessa autorização de viagens em caso de viagem internacional, Então, a criança ou adolescente menor de 18 anos para uma viagem internacional, só com o pai ou só com a mãe será necessária a autorização do outro. Desacompanhado, ou apenas acompanhado por terceiros, será necessária a autorização judicial ou autorização expressa do pai e da mãe, ok? Espero que vocês tenham curtido essa dica, se liga nos detalhes dessa novidade legislativa e até o próximo encontro.